bom dia num novo episódio, terceiro episódio do podcast Good or Not, né? A gente está aqui mais uma vez com vocês para falar sobre o agronegócio, sobre os desafios. I'm just opening for you in Portuguese, so you can take it over, okay? E o Jeff vai estar liderando a conversa hoje. A gente tem a presença de alguns convidados. O Jeff vai estar apresentando eles para vocês e a gente vai falar sobre coisas bem interessantes hoje. Tá? Obrigado por vocês estarem conosco novamente. Jeff. So this is a mega agro gringo coming back at you with another episode of the Good or Not Agrocast. And joining us here on the home team is Agro Ops, who you know probably from some of the first episodes. Our topic today, we want to talk about trade as it relates to agriculture. That's going to be a topic. There's been a lot of discussion in Brazil, U.S., about various trade topics, importation topics, because of the political environment globally, ag economics globally, that sort of thing. So we got a couple of special guests here. They're going to help us with these topics, experts on this topic. One of them is Josimar Barroso, who's with Max Imports. And I'll let him introduce himself in a little bit. And then we also got João Eloy, who's actually an entrepreneur, has been working in the ag industry since he was young, baby, as far as I understand it. Yeah. And he'll be another expert with our discussion about agriculture, importation, and trade. So I think first it'd be great if Josimar could give us kind of his background and how he got involved with importation of products and involved with agriculture. Josimar, para você pudesse se apresentar, explicar um pouco sua trajetória, sua história. Bom dia a todos. Eu comecei a trabalhar com comércio exterior em 1978 na Sinja do Brasil. Depois da Sinja eu trabalhei numa gráfica das organizações Globo, que era aqui em Vinhedo. E eu diria que lá eu tive a maior experiência na área de importação, quando nós fizemos um charter, nós alugamos um Antonov para trazer uma máquina de 80 toneladas de Luxemburgo para Viracopos, que foi um motivo assim a imprensa esteve em Viracopos, tudo. Depois disso, eu trabalhei mais 4 anos na Outboard Marine Corporation. E em 2000, comecei a trabalhar com a Max Import, prestando serviço aí na área de desembaraço aduaneiro e assessoria e logística. Okay, great. Now, Joel, maybe talk a little bit about yourself as it relates to farming and agriculture. Yeah, so I know you have sure. a broad experience in agriculture. Sure. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é João, eu sou filho de agricultores, sou a 4ª geração de agricultor. E antes de iniciar na parte agro, eu trabalhei 22 anos, eu trabalhei para uma empresa brasileira na parte de pulverização, o nome dela é Jato, bem conhecida aqui no Brasil. E depois minha segunda empresa que eu trabalhei foi a Pentair, que é também uma empresa americana, na parte onde eu cuidava da parte de toda a parte de exportação de comércio exterior, todos os países fora que falam espanhol, onde eu trabalhei mais 11 anos. Então, minha experiência, e eu sou também produtor de cana-de-açúcar na região de Bauru, mais especificamente em Cafelândia, Promissão, Guarantã e Havaiandava. A família toda, eu, meus cunhados, meus pais, todos produzem cana-de-açúcar na região. Então, minha experiência sempre foi... Minha formação, eu sou técnico agrícola, sou formado em comércio exterior também, sou pós-graduado em marketing e vendas e sou também engenheiro de produção mecânica. Então, eu gosto muito da parte agrícola, desde a parte técnica da aplicação e da parte comercial por isso que eu tenho esse grande envolvimento aí com os Estados Unidos, com produtos de qualidade, né? Right. Oh, great. Yeah, I think a fun topic that I see from being in the U.S. and Brazil is I always hear stories about farmers from Brazil. They go to the U.S., they see a great product. Hey, it's $5,000. Yep. And I'm going to buy that.
it arrives in Brazil and now it's $10,000 because of importation and stuff like that. So it'd be kind of good to hear from Josemar, what makes importing a challenge in Brazil. Né? É muito comum produtores brasileiros estarem visitando os Estados Unidos, por exemplo, verem tecnologia, verem os preços lá, como um exemplo, $5.000 por algum produto top de tecnologia, e daí quando eles querem trazer isso para o Brasil, ele chega aqui por mais do dobro, né? 10 mil, por exemplo. Né? Então, quais são esses desafios? Por que a gente tem essas barreiras, vamos dizer, entre aspas, que aumentam tanto os custos assim para a produção aqui no Brasil? Né? Como que você vê esse processo de importação no agro hoje? Bom, eu vejo que o processo de importação no Brasil ele é bastante complexo e não pode ter erro. Os custos, principalmente de armazenagem, o custo muito alto, o frete é muito alto, mas os impostos, a carga tributária é muito pesada. Então, como o agronegócio, que poderia ter 100% de incentivo do governo, a gente vê no dia a dia que não está sendo isso. Muito pelo contrário, parece que o governo está jogando contra o agronegócio. E, infelizmente, encarece. A tecnologia que poderia vir para cá, que facilitaria sobremaneira a vida do produtor, não pode exatamente, os custos são muito altos, a dificuldade para trazer é muito alta, é muito complexa. E, infelizmente, essa é uma realidade que afeta não só o agronegócio, como os outros segmentos. A nossa burocracia é bastante complexa e a carga tributária muito pesada. Perfeito. So, like for a farmer, is it better if they really want to buy something or have it imported? Is it better if they have someone that like it's a business that imports it, like a CPF compared to a CMPJ? Does that make a difference when importing, even if they are working with a importation broker like Max Imports or not? É sempre melhor para o produtor rural ele trazer um item como enquanto empresa, ou para ele acaba sendo mais simplificado se ele trouxer enquanto pessoa, como pessoa física ou pessoa jurídica. Existe uma diferenciação quanto a isso também no agronegócio ou não? Existe algum tipo de benefício, vamos colocar dessa maneira, se você é uma empresa ou uma pessoa física? Como é que funciona isso? Não, isso daí não faz diferença, porque o que implica no custo do produto, como eu falei agora há pouco, são os impostos. E se uma pessoa física vai trazer um equipamento, ele vai pagar os mesmos impostos que uma pessoa jurídica. Tá. Uma grande diferença, a pessoa física que traz um equipamento, ele pode trazer no máximo quatro importações por ano, que ele possa revender esse produto. Ok. Ele tem que comprar para uso pronto. Ok. Ele poderia até vender, mas no máximo 4 vezes por ano. Entendi. Mas com relação aos custos, são exatamente os mesmos. Então existe uma limitação quanto à quantidade de importações para pessoa física. Sim, Sim, existe uma limitação, são no máximo 4 importações por ano. He's saying like there's a limitation actually for importing as a person. Okay. You can do 4 times a year only, not more than So it's that. the And you number of cannot importations. resell the products for your own use. Okay. So that would be the major differences in between. Right. Okay. And then, like in Brazil, it's nice because there is credits or reductions for ag. Is that the same thing? Like, could Joe? He says, "Hey, Josemar, I want you to import this tractor for me." Could he get the ag credit on that tractor just with it being one item, or since it's not for resale, he can't get an ag credit on it? Ele conhece alguns benefícios que existem, por exemplo, o benefício de importação para o agronegócio no estado de São Paulo com redução de ICMS, tá? Nós sabemos que isso existe. Isso se aplica também a um produtor rural, se ele fizer uma importação para uso próprio, ele pode importar um equipamento grande para uso dele na fazenda e também usufruir desse benefício no estado de São Paulo, por exemplo? Sim, o produtor rural, a primeira coisa que tem que fazer é habilitar a empresa no radar. Ele se torna, ele continua trabalhando com o agronegócio. Principalmente, ele é produtor. Então, nada impede que ele faça importação direta e goze dos mesmos benefícios. Perfeito. O benefício somente de redução do ICMS. Okay. Yeah, I was just curious on that topic. So,
So Joel, like in your farming operation, you're having to buy seed, chemicals, parts, all this stuff. My assumption is you probably buy it all locally, but do you ever think about, gee, I wonder how much more it costs because of importation, or it's like something you just really can't worry about as a farmer? It's just part of doing business as a farmer in Brazil. Como você comentou, hoje a gente tem na regional, a gente compra pelas cooperativas que tem um preço mais competitivo para a questão de isenção fiscal e outras questões. A questão de fazer a importação direto, o ponto que nós enxergamos é uma questão bem importante que a gente começou a comentar, que é a questão de habilidade e conhecimento para não errar na hora de importar. Então, assim, no Brasil é muito difícil. Um exemplo, a gente está usando o Paraguai. O Paraguai compra muito máquinas usadas dos Estados Unidos, pela facilidade de importação e imposto. No Brasil, a gente não tem essa facilidade. Então, por isso que dificulta a importação de, um exemplo, uma máquina que hoje custa um trator de 270 cavalos, que custa em média R$1,5 milhão. Se você fosse importar ele direto usado, quando a gente fala de usado nos Estados Unidos, são máquinas com menos de 500 horas, 600 horas, porque eles fazem a troca anual. Aqui no Brasil, não. Aí quando você vai no Paraguai, outros países, Uruguai, eles fazem a importação direta dos usados, então tem um mercado muito grande e acaba sendo mais competitivo. Então, o produto novo no Paraguai ou no Uruguai acaba conflitando. Então, aí tem uma opção do agricultor escolher: eu quero pegar um produto já zero ou um produto com 600 mil horas dos Estados Unidos. Então, essa é a grande vantagem do conhecimento de importação para você fazer essas importações mais vantajosas, né? Jeff, let me take Posso falar? Como que isso funciona? Pode ser feito essa importação? Eu gostaria de falar para o João o seguinte, que ele tinha problema até hoje. Hoje ele está conhecendo a Max Import. E a Max Import pode resolver isso aí para você. Exatamente. Tá? Porque a gente, conversando, mesmo tendo um conhecimento do negócio de importação, se você não ter uma empresa que te ajuda do início ao final, você acaba parando, primeiro, a questão de imposto, recolhimento de imposto, que você acaba levando multa, e a questão de armazenamento. Então, a hora que você entra no Brasil, deixou de recolher ou fazer algum processo errado, aí você começa a pagar a estocagem. Isso que é o que pega muito na importação de máquinas, de químicos. Químicos, a maioria aqui no Brasil para nós, para a agricultura, é mais difícil, porque a parte de fertilizante, químicos, é mais nacional, né? Importa as moléculas, mas a gente compra mais nacional. Mas a parte de máquinas, outras tecnologias, facilitaria muito, né? Mas pode importar o seminovo? Eu posso importar um trator usado hoje? Pode importar, só que a legislação prevê, por exemplo, um documento chamado licenciamento de importação antecipado. Então, eu tenho que primeiro providenciar esse licenciamento, após ele aprovado, que aí eu posso autorizar o João a trazer o trator dele. Sim. Pensando no que você falou com relação à armazenagem, João, nós costumamos trabalhar, temos feito isso aqui com a VRO, nós passamos uma estimativa de custos antes do processo chegar. Perfeito. E no final nós fechamos. Essa estimativa que a gente faz, normalmente ela fica na ordem de 5% para cima ou para baixo. Sim. Quer dizer, está bem dentro. Isso e quando a gente traz algo, por exemplo, uma máquina usada, ela veio num container, nós sugerimos sempre remover, tira de Santos, que é a zona primária, leva para o Campinas, tem o Libraporte, que é uma zona secundária. Lá, não que a legislação aqui é mais fácil, é a mesma legislação. Porém, aqui você tem acesso ao fiscal. Você pode pedir explicação, você pode justificar, ele questiona, pode o espanhol, pode ir lá que é rapidinho, é tudo aqui perto. Perfeito. E a armazenagem, se a DI for parametrizada em canal amarelo ou vermelho, certamente a armazenagem aqui vai ser mais barata, mesmo você tendo que pagar o frete de DTA de Santos para cá. Perfeito. Tá. Entendi. Esse é um ponto extremamente importante para o mercado nosso, porque a gente fala hoje, pensando na agricultura, a gente tem que buscar, não é assim algo que antes fala assim, eu pensando
num piloto, pensando numa alta tecnologia. Os Estados Unidos está muito à frente. Hoje nós temos disponível com a empresa VRO, outras empresas, tecnologia de ponta. Só que a gente tem que conhecer esses canais para a gente facilitar, porque se hoje não for competitivo, você não fecha a conta e você quebra. Então, o objetivo hoje, na situação que está o país, principalmente hoje, política, econômica, crise hídrica, condição climática, se a gente tem que trabalhar muito forte de ser rápido, produzir muito para conseguir se manter e fechar número. Hoje a meta é fechar número, não é nem praticamente expandir, continuar no negócio, que logo pode mudar essa condição e voltar às lucratividades que tinha antes, mas... Pensar em crescimento mesmo. E pensar em crescimento, mas hoje a meta é se manter no mercado e fechar o número, essa que é a ideia. Israel é reconhecido como um país que sempre desenvolveu altas tecnologias. E quando eu vejo a VRO importar, cada importação que chega, eu vejo, por exemplo, esse equipamento aqui. Eu fico pensando, né? A VRO está trazendo tecnologia que vai implicar na produtividade para ser mais objetivo, no lucro do produtor. Exatamente. Porque com essa tecnologia, o produtor, ele deixa de ser um trabalhador braçal. Ele passa a ser um gestor de tecnologia. Sim. O que faz uma diferença enorme e implica o quê? Implica em mais produtividade, menos custos, tudo isso. Perfeito. Ótimo. So, Joe, I just got a question for you. Have you ever had that experience in the last 20 years? Maybe you went on vacation, not just agriculture stuff, but you saw something, you bought it, had it shipped to Brazil, and then had problems or not? Have you ever had that experience? Yeah, I have some experience. Small things. Okay. I won't say like a tractor or combines or grandes máquinas, mas coisas pequenas que seria nos Estados Unidos é algo muito fácil. Vou dar um exemplo nos Estados Unidos que você conhece, o stretch wire, que é um alicate que no Brasil não tem. A pessoa se quebra um arame liso, fazer uma emenda é uma dificuldade. Lá você tem um stretch wire que toda caminhonete, todo campo tem, você coloca nas duas pontas uma catraca, faz a amarração e está liberado. Então, essas foram algumas coisas que eu tinha. Só que o formato, quando eu trouxe, o formato desse stretch wire, ele é parecido com uma arma, porque ele é um ferro e com duas pontas. Então, quando passa no raio-x, por mais que eu tinha nota, tudo, e o valor não era um valor tão representativo, eu tive algumas dificuldades. Depois, mostrando a nota, tudo passou. Mas é algo... se eu conhecesse, era algo... Na época, porque aí eu consegui trazer, aí outros tio, que a família toda é agricultor, falou, eu quero um também. Eu falei, não, mas não é tão simples para trazer, né? Alguma que você tem que ter a nota certinho e passar pelo raio-x, e a questão que acaba sendo uma embalagem especial por ser cumprido o equipamento também, né? Okay. I only bring back like peanut butter and Tabasco sauce, but I hope Customs isn't watching and they'll recognize me and make me start paying importation on my Skippy's peanut butter. So anyway, but anyway, Josemar. So is there any like in ag? What companies do you work with in agriculture? As empresas que você trabalhou relacionadas à agricultura, na importação. As empresas que você trabalhou, o que você trabalha hoje ou já trabalhou no passado, sobre o agronegócio e as importações, no caso. Não é? Bom, hoje nós temos em torno de 30% a 35% dos nossos clientes são do agronegócio. Nós fazemos o desembaraço de vários equipamentos diferentes, porém todos voltados para o agronegócio. Isso aí já estamos aí há uns 4 ou 5 anos com esses clientes. Perfeito. E vejo não só a VRO, mas todos eles buscando tecnologia, sempre buscando algo mais moderno, mais atual, onde tem mais tecnologia embarcada para trazer. Ótimo. Okay. Como vai VRO homies? Como vai? VRO? How are the VRO men? How are the VRO guys? Como que tem, com a VRO, como é que está indo as coisas? Que é com o pessoal da VRO, ele quer saber.
né? Bom, a VRO, nós estamos juntos já desde o início e é muito gratificante ver como a VRO tem crescido e principalmente crescendo, como se fala no baixo clero, com os pés no chão. É uma empresa assim muito organizada, muito bem estruturada, só como prova da seriedade com que a VRO é administrada. Nós habilitamos a VRO no radar limitado e não tivemos problema. Isso significa o quê? Se o Jeff ou o espanhol tivesse algum problema no CPF deles ou no CNPJ da VRO, isso não seria, a Receita Federal não iria conceder. Então isso é uma prova que realmente a VRO é uma empresa bem estruturada, muito bem administrada e impressionante ver o crescimento que a VRO tem tido. E junto com a VRO, a Marques Impostos está aí para dar todo o suporte no que for necessário na área de comércio exterior. Muito obrigado. Great. Well, appreciate Josemar, your time today, and Joel having a discussion just on trade and importation. So look forward to continued prosperity with both you guys. Sure. Ok, muito obrigado a vocês. Obrigado, Foi um gente. prazer estar aqui com vocês.